Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 45 até o versículo 47 por enquanto. Hoje nós vamos falar a respeito de vencendo gigantes. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Uma noite que o Senhor nos trouxe até a sua presença para ministrar aos nossos corações. Aleluia! Aleluia! Para nos ajudar nas nossas lutas, nos nossos medos, nas nossas aflições, para que nós tenhamos a certeza de que em todo tempo o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Amém? Vocês abriram? 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 45 até o 47. Glória a Deus, nós temos tempo. Aleluia. 1 Samuel 17, a partir do versículo 45. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Boa noite, Pai do Senhor. Vocês estão aí, meus amados? Glória a Deus. Teve um arrebatamento aí durante o louvor, que o louvor estava bom, mas parece que a voz de vocês subiram. Todos encontraram? Amém, igreja? Amém. Vamos acordar. Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Essa palavra vem com poder, essa palavra vem com autoridade. No final nós teremos dois testemunhos maravilhosos que falam a respeito de vencer gigantes, queridos, de vencer lutas, de vencer batalhas. Essa passagem que nós lemos aqui é uma história muito conhecida, ela é ensinada às crianças na escola bíblica, ela já foi temas de vários filmes, seja desenhos, seja filmes com atores, né, com adultos. É uma passagem que é muito conhecida, que fala a respeito da batalha ali, né? Nós conhecemos ali entre Davi e Golias, mas aqui é mais do que uma batalha entre Davi e Golias, é uma batalha entre o povo de Deus e um povo que não servia a Deus, entre um povo que vivia debaixo da presença do Senhor e um povo que veio para querer expulsar, para querer escravizar, para querer trazer mal ao povo escolhido, ao povo guardado, ao povo remido do Senhor. E nessa passagem que nós lemos, queridos, nesses poucos versículos que nós lemos, fala a respeito de que Davi ali, né, ele confrontando Golias, e nós vamos entender o porquê dessa passagem e tudo o que aconteceu. Mas antes de mais nada, queridos, para a gente poder até mesmo situar a nossa mente, situar o nosso coração, tem uma pergunta minha a você. Quem nunca enfrentou ou quem não está enfrentando gigantes na sua vida? Quem não está enfrentando? Quem nunca se deparou com um gigante ou com gigantes durante a sua caminhada? Quem nunca enfrentou ou está enfrentando problemas que aos olhos humanos é impossível de se resolver? Muitas vezes nós encontramos assim, não é verdade? Aparecem desafios, aparecem lutas,
são medos, são aflições, são situações que se levantam, são gigantes que se achegam até nós. Às vezes nós necessitamos de uma cura e o médico diz que não tem jeito. Às vezes é uma porta que nós necessitamos que seja aberta e a porta não abre. Às vezes são situações que se levantam diante de nós e nós ficamos muitas vezes num beco sem saída, sem saber para onde ir, sem saber para onde correr, sem saber como resolver. E muitas dessas situações nós pensamos de que essas situações não têm saída. Quantas vezes já aconteceu isso conosco? Comigo já aconteceu algumas vezes, queridos. Às vezes a gente pensa que determinada situação não tem mais jeito. Mas eu digo a você nessa noite, queridos, que se eu e você, se nós estivermos em Deus, não há batalha, não há problema, não há desafio, não há gigante que nós não possamos vencer com a presença do Senhor, com o Senhor operando sobre a minha vida e sobre a tua vida. Como eu disse, essa passagem ela fala a respeito de Davi e Golias. E quem era Golias, afinal de contas, né? Nós conhecemos, né? Quem conhece a Bíblia, quem já esteve em culto sabe a respeito de Golias, que Golias era o gigante. Mas a nossa palavra, a palavra do Senhor, ela nos mostra quem era Golias. Eu quero que você leia comigo, aí em 1 Samuel mesmo, mantenha aberto que nós vamos ler bastante, tá bom? Vamos ler bastante 1 Samuel, no capítulo 17. Eu quero que você leia comigo do versículo 4 até o versículo 7. Só para nós entendermos um pouco mais do contexto, um pouco mais de quem era Golias e do que se estava acontecendo. Amém? Enquanto você vai abrindo, eu vou já adiantando. Golias, ele era um soldado, ele era um guerreiro do exército filisteu. O povo filisteu era um povo inimigo ao povo de Deus, era um povo idólatra, era um povo forte, que tinha um exército forte e que em todo tempo queria tomar a terra, queria arrancar o povo de Deus daquela terra, queria fazer com que o povo de Deus fosse escravo. E dentro, né, dessa questão, um dia esse exército filisteu se levantou e veio contra o exército de Israel, contra o povo de Deus. E no meio desse exército tinha um guerreiro chamado Golias, um guerreiro fortíssimo. E olha só o que diz a palavra do Senhor aqui no versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteu. Tinha, olha, presta atenção, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Olha o tamanho do soldado filisteu, do guerreiro filisteu. Um homem de 2,90 metros de altura. A gente observa, por exemplo, quem acompanha esportes, vê lá os jogadores de vôlei, os jogadores de basquete. Lá na NBA tem um jogador que eu não consigo pronunciar o nome dele, que é um nome meio difícil, ele até perdeu a final esses dias, que ele tem 2,23 metros. E ele, quando está jogando, ele faz com que todos os outros atletas que têm 2 metros de altura se pareçam crianças perto dele, de tão alto que ele é, 2,23 metros. Aqui a Bíblia está falando de Golias, que ele tinha 2,90 metros de altura. Eu acho que nem com o meu braço eu consigo dar a altura dele, queridos. Eu tenho 1,81 m, esticando o braço vai dar 2 metros e pouco, com certeza não vai chegar lá próximo de 3 metros. Esse era o tamanho do soldado filisteu, do guerreiro filisteu. Não bastasse isso, a palavra, como nós lemos aqui, diz que ele usava um capacete de bronze, uma couraça cheia de escamas, que pesava 70 quilos. Você consegue andar com 70 quilos aí no peito? Uma couraça aqui no peito? Consegue pôr 70 quilos no peito e andar? Às vezes a Mari vem no meu colo, já sofro, já a Mari não tem nem metade disso, tem muito menos. Então realmente
Golias, ele era muito grande, ele era realmente um soldado muito forte, né? E às vezes, queridos, o nosso gigante se parece com Golias. Às vezes a nossa luta parece tão grande que é como se a gente encontrasse um guerreiro à nossa frente que aos nossos olhos seria impossível que nós viéssemos a derrotá-lo, que nós viéssemos a vencê-lo. Mas uma coisa eu te digo, queridos, Golias era forte, às vezes o teu gigante ele é muito grande, mas ele não é maior do que o teu Deus. Por mais grande que seja o gigante, por mais grande que seja a dificuldade, não é maior do que o meu, do que o seu, do que o nosso Deus. E nós temos que ter ciência disso, queridos. Porque se nós olharmos somente com os olhos carnais, o gigante vai nos engolir. O gigante vai nos envergonhar. O gigante vai nos paralisar. E aqui nessa passagem, queridos, de 1 Samuel capítulo 17, depois você lê todinho na tua casa para você refletir, para você ir ruminando a palavra do Senhor. O que é ruminar? É você sempre trazendo à memória, trazendo ali aquilo que o Senhor falou contigo nessa noite, que o Senhor tem falado contigo. E a palavra do Senhor diz que Golias era bem forte, bem grande. E ali Golias ele propôs algo para aquela guerra, para aquele embate contra o povo de Deus. Em vez dos dois exércitos guerrearem um contra o outro, o que Golias fez? Golias se apresentou e falou: olha, eu vou lutar pelo meu exército, o exército filisteu. Envie um guerreiro, um combatente de Israel para poder lutar comigo. E aquele que vencer, o povo derrotado será feito como escravo, a sua terra será do outro povo. E Golias fez esse desafio ao povo de Deus. Isso está lá no versículo 10. Eu vou ler aqui para vocês, que diz assim, né? Golias falando, e acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Esse foi o desafio de Golias. Olha, me manda um homem. Manda um homem, que se um homem me derrotar, o meu exército vai se render a você. Mas se eu ganhar, se eu vencer, vocês serão meus escravos. Esse foi o desafio de Golias. E às vezes o inimigo também tem feito isso. Ele fala assim: você é crente? Você é forte? O inimigo muitas vezes ele vem com afronta, queridos. Ele vem nos afrontar, ele vem nos confrontar. E o inimigo às vezes ele fala assim: você é forte? Você aguenta? Então vamos ver, se você aguentar, eu me rendo a você. Mas se você não aguentar, você está nas minhas mãos. O inimigo ele sempre vem com uma afronta. O gigante sempre vem com afronta. E qual que é a afronta do gigante? Você não pode, você não consegue, você não pode vencer, você não tem capacidade, você não tem conhecimento, você não tem força, você não pode. O gigante sempre vem dessa forma. A situação se levanta, vem lá às vezes uma crise financeira e fala: eita, agora não temos mais como pagar, vamos ter que sair desse lugar, vamos ter que fazer tal coisa. Às vezes a doença se levanta, o médico fala: olha, tem esse tratamento aqui, mas a gente não sabe se vai dar certo. Mas fica aquela vozinha lá no nosso ouvido falando: olha, não vai ter jeito não, olha. E aí o inimigo, o gigante, envia ainda os seus soldadinhos, né, que começa a falar: olha, sabe essa situação aí que você está passando? Eu conheci um amigo meu que tinha um primo de 5º grau que aconteceu essa coisa, e não teve jeito não, viu? Muitas vezes o inimigo faz isso, ele vem com uma afronta, ele vem com confronto, ele vem com intimidação. Porque o problema, nós temos que ser realistas. Às vezes a situação que se achega a nós é grande, é uma situação pesada, mas isso não quer dizer que é o nosso fim, não quer dizer que nós não podemos vencer, porque como eu disse a vocês, queridos, o nosso Deus pode, o nosso Deus faz.
Como diz o pastor Marcos, o nosso Deus é grandão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, querido, Golias veio e afrontou o povo de Deus. Eu não sei quem tem te afrontado até o dia de hoje, mas eu creio no nome poderoso de Jesus que chegou o tempo, chegou o dia, chegou a hora de dar um basta nessa afronta, de dar um basta nesse gigante contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus sonhos, contra os teus projetos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O nosso Deus é maior, queridos. Só que tem um problema aqui para o povo de Deus. O versículo 11 nos diz assim. Estão aí? Glória a Deus. Aleluia. O versículo 11 diz assim: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Na hora que o gigante falou: quero ver quem vai me encarar, o povo, em vez de se voltar para Deus, de lembrar de quem é Deus, o povo ficou o quê? Atônito e apavorado. O povo ficou cheio de medo. E por que o povo ficou? Eles ficaram com medo do gigante. Eu até anotei aqui, o povo ficou com medo. Sabe por quê? Porque Saul, quem era Saul? Saul era o rei. Saul era o rei de Israel. E aqui até anotei, o povo ficou com medo, porque Saul, o líder, ficou com medo. É algo a se pensar, queridos. Às vezes o gigante se levanta e você está na posição de ser o quê? O linha de frente, de ser o exemplo, de ser aquele que tem que resistir. E quando o líder tem medo, quando um pai tem medo, quando uma mãe tem medo, sabe o que acontece? Aqueles que vêm atrás, todos eles também ficam com medo, todos eles também ficam tremendo, que eles olham assim: peraí, se o meu líder está tremendo, se o meu pai está tremendo, se minha mãe está tremendo, eu também vou tremer, porque se ele não pode, eu também não posso. E foi isso que aconteceu. Isso que aconteceu com o povo de Deus. Mas isso não pode acontecer comigo e contigo. Quando a tempestade vem na nossa vida, e ela vem, queridos, não tem jeito, chove, não chove? Lá na minha casa chove. Acho que lá de vocês chove também. De vez em quando chove forte, não chove? Eu não sei de vocês, a avenida de casa lá alaga, lá, os carros ficam boiando lá. Vem aquela tempestade, a tempestade vem para mim, vem para você, vem para o justo, vem para o ímpio, vem para todos. Mas se na hora que a tempestade vem na nossa vida, em vez de nós estarmos numa posição de fé, numa posição de firmes, na presença do Senhor, crendo que por mais que a tempestade seja forte, nós vamos resistir. Em vez disso, nós vamos ficar lá: ai meu Deus do céu, deu um raio, vou me esconder. O que vai acontecer com quem está vindo atrás da gente? Saul era um exemplo para o povo. Eu e você somos exemplos todos os dias. Às vezes você não é um líder aqui na igreja, mas você é um líder dentro da sua casa. Você é um pai, você é a mãe. No seu trabalho, às vezes você não pode ser o líder, mas você é um exemplo, porque você é sal da terra e luz do mundo naquele lugar. E na hora que vem um problema, você tem que ser o último a temer. Você tem que ser o último a estremecer, porque, queridos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O povo ruiu na hora que olhou nos olhos do líder e viu o medo. O povo ruiu. E você sabe por que Saul ruiu, queridos? Porque Saul não tinha mais a presença de Deus. Saul não tinha a presença de Deus. Compare, queridos, olhe a situação do mundo, olha quando as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, que não se renderam a Jesus, quando vem um problema, olhe como que são essas pessoas no dia a dia. Quando se levanta um problema, a tempestade, estão lá arrancando os cabelos, não sabe o que faz, aquele desespero, perde noite de sono, perde a fome, perde um monte de coisas. Mas eu entendo eles.
Eles não conhecem a Deus. Mas e eu e você? Eu e você conhecemos a Deus. Eu e você temos o Deus vivo, o Espírito Santo poderoso habitando dentro de mim, dentro de você. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e o amor habita em mim, habita em você, queridos. Aleluia! Então não deixe com que o pavor tome conta da tua vida, não deixe que o pavor tome conta da situação, porque, de novo, queridos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós ficamos apavorados. Eu anotei, queridos, quando o gigante chega em nossas vidas e não temos a presença de Deus, ficamos apavorados. A gente fica, quando não tem a presença de Deus, a gente fica. E a gente fica até com vergonha de pedir ajuda a Deus, porque acha que por estar afastado às vezes da presença do Senhor, por ter pecado, por ter feito tantas e tantas coisas, acha que não somos merecedores, que não podemos nos achegar diante de Deus. Merecer é verdade, ninguém merece, nem eu, nem você, nem ninguém. É o sangue de Jesus que nos faz merecedores, é o sangue de Jesus que nos leva à presença do Pai. Mas a pergunta que eu faço a você, meu querido, minha querida: quantas vezes os nossos filhos já aprontaram na vida? Os meus ainda estão mais ou menos, né? 15 ali, né? 21, 15, 7, não é verdade? Quantas vezes eles já aprontaram na vida, já fizeram coisas erradas? Alguma vez você rejeitou teu filho quando ele te pediu ajuda? Mesmo quando ele te irritou, mesmo quando ele fez alguma coisa que você não gostou, mesmo quando ele te entristeceu, mesmo quando ele te fez chorar, alguma vez você rejeitou algum filho teu? Acho que não, né? Alguém rejeitou aí? Não? E por que Deus vai rejeitar nós? Jesus falou que Ele é o nosso Pai. Se nós que somos maus, e o nosso coração é mau, né? O nosso coração, nossa carne é complicada. Se nós, sendo maus, nós jamais abandonamos um filho nosso, por que Deus vai nos abandonar no momento da situação, no momento que os gigantes se apresentam na nossa vida? Mas sabe por que faz a gente pensar que Deus nos abandona? É porque a gente está longe da presença dEle. E aí, quando a gente está longe da presença de Deus, nós somos presa fácil do inimigo. O inimigo vem e lança um monte de pensamento, um monte de vozes na nossa mente que ninguém falou, que ninguém disse. Mas daqui a pouco a gente está assim, e agora como é que vai ser? O diabo está me apertando aqui, tem essa situação de lá, mas eu não posso ir até Deus, porque se eu for até Deus, Ele vai brigar comigo, porque eu não fiz tal coisa, porque, queridos, Deus, Ele é Pai. Só que Ele é um Pai perfeito. Nós, como pais terrenos, falhamos. Ele não, Ele está sempre assim, ó. O Pai está sempre de braços abertos para me receber e para te receber. Não importa a situação. O que Ele quer é que eu e você estejamos na presença dEle. E por que nós precisamos estar na presença dEle, queridos? Nós vamos ver mais para frente. Ninguém vence gigantes sem a presença de Deus. Guarda isso na tua vida. Ninguém vence gigantes sem a presença de Deus na vida. Não tem como. Não tem como. E eu digo mais, queridos, sabe por que o gigante parece tão grande? Sabe por que às vezes o Golias parece que é maior lá que 2,90 m, parece que o Golias tem 10 metros de altura? Sabe por que o gigante parece tão grande? Porque no meio da dificuldade, muitas vezes nós esquecemos de quem é o nosso Deus. Muitas vezes a gente esquece. A gente olha para o problema, olha para o gigante e esquece que aquele que está conosco, ele é muito maior.
Ele é muito maior. A palavra do Senhor diz em Salmos que a terra é o estrado dos pés do Senhor. Sabe o que é a estrada dos pés? Imagina que você está sentado lá e você tem um banquetinho, alguma coisa que você põe os pés para apoiar. Então, a terra é como se fosse esse apoio para Deus. Olha o tamanho de Deus. Você acha realmente que Deus não tem poder para derrotar os gigantes que vêm no nosso caminho? Que vêm na nossa frente? Aleluia. Mas aí você pode falar assim, mas tem gigantes que tenho que vencer. É verdade, tem situações que o Senhor vai permitir com que você lute e que você vença. Mas tem situações que é Ele que vai lutar por nós. Vou dar um exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Eu sou pai de meninas, eu não tenho tanto esse problema. Mas quem é pai de menino sabe. Às vezes está lá na escola, tem um menino que é mais velho, que é maior, que quer bater no menor lá, que quer brigar com o menor. E o menor às vezes está com medo daquele menino, daquela outra criança, né, que é maior que ele, que quer brigar, que quer ali fazer as coisas. Mas aí, o que acontece? Na hora que o bicho pega mesmo, né? Se ele tem intimidade com o pai, ele fala, pai, vai me buscar lá na escola hoje. E aí o menino, por mais que seja grande para ele, quando ele está junto do pai dele, o pai dele é maior. O menino não vem. O menino fala assim, o quê? Como que eu vou contra ele? Olha o tamanho do pai dele, o inimigo. O gigante aos olhos daquela criança, bate em retirada. Bate em retirada. Tem guerras que a gente vai ter que lutar. Tem guerras que é o Senhor que luta por nós. É o Senhor que luta por nós. E sabe qual que é o nosso problema? Nosso problema é que o pecado fez com que o ser humano se tornasse cada vez mais independente, não quer depender de ninguém. E a gente quer vencer o gigante na nossa força. Quer vencer o gigante no nosso braço, no nosso conhecimento, no nosso dinheiro. Quem tem? Eu não tenho não. Quer vencer o gigante em tantas e tantas situações. E Deus está falando assim, e aí, que hora que você vai parar de teimar e vai pedir minha ajuda? Que hora que você vai parar de teimar e vai me chamar para dentro dessa situação? Até quando você vai ficar batendo a cabeça aí? Você está vendo que você não aguenta com ele, mas eu aguento. Se você me chamar, eu aguento. Eu não só aguento, eu te dou a vitória. Só que muitas vezes nossa independência, a gente não quer pedir ajuda para ninguém. A gente não quer pedir ajuda para ninguém. Ontem nós tivemos aqui o jantar de casais abençoados. E a palavra foi um casamento sem filtro. Foi uma palavra abençoada, queridos. E muitas das vezes, né, pegando o gancho de um casamento, às vezes a esposa está com problema, ou o marido está com problema. Ele faz de tudo, ela faz de tudo para resolver, mas não pede ajuda àquela pessoa que caminha ao lado dela, ao lado dele em todo tempo, em todo momento. Quer resolver tudo na força, quer resolver tudo do seu jeito, bola lá um monte de estratégias. Quando se chegasse e falasse assim, marido, esposo, estou com esse problema aqui, eu não sei como resolver. Isso aqui eu sei, é só fazer assim, 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 a gente resolve. Às vezes a solução, queridos, dos nossos gigantes está mais próximo do que nós imaginamos. Mas eu chamei de independência, mas a palavra correta é orgulho. O orgulho faz com que nós não venhamos a pedir ajuda. No versículo 16, querido, então, falamos, né? Golias ficou ali desafiando, Saul ficou com medo e todo o povo também ficou ali amedrontado, com medo. E olha só no versículo 16 o que diz, né? Versículo 16 de 1 Samuel 17, diz assim: durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Queridos, olha só, você imagina, imagina a cena, tá um exército de um lado aqui na minha direita, tá outro exército aqui à minha esquerda, e esse que está aqui à esquerda, né, que é lá o exército filisteu, ele vem todo dia, 40 dias, todo dia ele ia lá. E aí, tem homem aí em Israel para me enfrentar? Tô aqui, Tem homem aí para me enfrentar? Tem soldado, tem guerreiro aí para me enfrentar? 40 dias Golias fez isso. Uns estudiosos, né, até quis dar um nome para Golias, mas o nome Golias é Golias mesmo, é gigante, tá?
Mas alguns estudiosos falam uma coisa que não é o nome de Golias, mas que é muito verdade. Golias ia dia e noite envergonhar o povo de Deus. Golias ia dia e noite e falava assim, ó, você não pode me derrotar, você não pode me vencer, você não tem força, você não tem capacidade, você não tem coragem, você tem medo. Golias fazia isso dia após dia, dia após dia. Até quando o povo de Deus ia aguentar aquilo? Até quando o povo de Deus ia aguentar aquela afronta? Até quando você vai aguentar essa afronta na tua vida? Até quando? Até quando o gigante vai chegar e ficar jogando na tua cara que você não pode, que você não consegue, que você não tem força, que você não tem dinheiro, que você não tem estudo, que você não tem condição? Até quando você vai aceitar o gigante jogando na tua cara que você não pode? Porque todo dia que você aceita a derrota, você é um derrotado. Todo dia que você se humilha a esse gigante, você não vence. Mas no dia que você resolver tomar uma posição de fé e falar, olha, na minha força eu não posso te vencer, mas na força do meu Deus eu te venço. Na minha mão eu não posso, mas na mão de Deus eu posso te derrotar. Mas isso passa por uma posição minha e sua. Quantas pessoas estão paralisadas com medo do gigante? O povo de Deus ficou paralisado 40 dias. Tem gente que está paralisado 40 anos. Tem gente que está paralisado há anos. Ah, porque aquela faculdade é tão difícil de entrar. Ah, não, eu não, aquilo ali é demais para mim, é muito difícil. Você lutou? Você colocou diante do Senhor? Você deu a cara a tapa e foi enfrentar o teu gigante? Ou ficou dodóizinho? Ai, sabe o que é? Que eu estudei escola pública, não tem como passar. Quem disse que não tem como passar? Quem disse que não tem como você vencer? O primeiro derrotado é aquele que não tenta. O primeiro derrotado é aquele que não vai para a batalha. O primeiro derrotado é aquele que desiste antes mesmo de começar. Qual que é o gigante que você tem enfrentado? É o problema com os teus filhos? Teus filhos estão presos nas drogas, estão presos em outras situações? E você está assim, ai meu Deus, eu não tenho como vencer. Na tua força você realmente não tem. Mas na força de Deus o teu filho vai ser liberto, vai ser curado, vai ser restaurado. Mas é na força dele. Enquanto você ficar olhando para o teu inimigo como um gigante, como um obstáculo impossível de vencer, você nunca vai vencer. Você nunca vai além. Mas no dia, queridos, que você olhar com fé mesmo, não aquela fé que eu falo, não, sabe aquela fé que as pessoas às vezes têm aquela fé que assim, eu creio que Deus pode fazer, mas no íntimo não crê coisa nenhuma, crê da boca para fora. Mas no dia que crê aqui dentro, no teu coração, que você crê que Deus é maior, que Deus é poderoso, que Deus pode fazer na tua vida, se prepara, querido. Se prepara que você vai ver o sobrenatural acontecer na tua vida. Você vai ver o sobrenatural acontecer na tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, não deixa o gigante paralisar a tua fé. Ele já paralisou tantas coisas na tua vida, não é verdade? Se ele paralisar a tua fé, ele venceu de vez. Ele venceu de vez. Mas se você colocar a tua fé em prática, dia após dia, você vai vencendo as impossibilidades. Você vai vencendo o impossível, vai vencendo as dificuldades. E daqui a pouco você olha, o Senhor te concedeu a vitória e você teve que fazer muita coisa não, você teve que crer. Você teve que acreditar e seguir a direção de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia,
Aleluia. Queridos, eu até anotei aqui, ó. O gigante só cresce quando a sua fé encolhe. Quando a sua fé encolhe, ele cresce. Mas quando a tua fé aumenta, oh, aleluia. Oh, rabaré cantarabás. Oh, alebarararara cantarabás. Quando a tua fé cresce, querido, oh, aleluia. O Deus impossível, ele vem em teu favor, aleluia. Oh, rabaré cantarabás, ele vem e derrama na glória dele, do poder dele, da unção dele, faz, aleluia, aquilo que parecia impossível acontecer, aleluias. Mas é o teu nível de fé que vai dizer qual que é o tamanho do teu gigante. Se tua fé for pequenininha, o teu gigante vai ser gigantesco. Agora eu te garanto, se a tua fé for como a fé de um grão de mostarda, que no início ela é pequenininha, mas quando ela é plantada, ela é regada, ela é cuidada, começa a crescer, germinar, vai dar uma planta frondosa, aleluia, bem grandona, aleluia. Se você tiver essa fé e de permitir com que essa fé venha a crescer dentro do teu interior, você vai ver uma nova história acontecer na tua vida. Uma nova história acontecer no seu tempo. Porque, queridos, ninguém é maior que o seu Deus. Ninguém é maior que o meu Deus. Ninguém é maior que o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, dentro de toda essa situação, né, que nós narramos até aqui, Golias ia lá 40 dias, ele foi, envergonhou o povo de Deus ali. Golias foi e ficou falando, e aí, quem que vai me enfrentar, né? Sabe aquele bem arrogante, bem folgado, né? Quem já viu assim, às vezes, né? Tem uns homens que é tudo folgado, grandão, né? É folgado, fortão, fala, quem que pode comigo? Quero ver quem vai me encarar. Às vezes a gente encontra pessoas assim, né? E às vezes tem situações assim também na nossa vida. Quem que pode me encarar? Eu sou o câncer aqui. Quem que vai me encarar aqui? Você não pode me encarar. Às vezes a gente não pode, não é verdade? Mas Deus pode. Deus faz, Janaína? Deus faz? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No primeiro dia, quando o gigante se levanta, a gente chora. A gente sente a pressão, queridos. E sentir a pressão não é que você não tem fé. Nós temos fé, nós sentimos a pressão. Mas aí quando a nossa vida está em Deus, quando é no outro dia, o Espírito Santo vem assim, não, fica prostrado não, se levanta, ainda não acabou, ainda não é o fim, a palavra final é minha, não é do médico, não é do juiz, não é do patrão, não é do teu vizinho, não é do teu pai, não é do teu amigo, a palavra final é minha. Se levanta, sai dessa posição, oh aleluia, eu sou contigo. Na hora que eu disser que acabou, aí sim estará acabado, mas enquanto eu não disser, continue acreditando, continue tendo fé, continue confiando de que você pode vencer o gigante. Oh, aleluia, querido. A palavra final é dele. É dele. O gigante muitas vezes ele quer nos prostrar, queridos. Ele vem com essa intenção de nos prostrar. Nós temos que nos prostrar sim, não diante do gigante, mas diante daquele que pode todas as coisas. É diante dele que a gente se prostra, queridos. E dentro desses 40 dias, no 40º dia, os irmãos de Davi, eles tinham ido para a batalha. Seus 3 irmãos mais velhos. Lembra aquele que quando Samuel chegou lá para ungir eles, e Samuel falou assim, eu acho que é esse. O Senhor, não é esse não. É esse aqui, não é esse não. Aí veio o terceiro, é esse aqui, Senhor. E aí o Senhor falou para Samuel, o homem vê o exterior, né, o que está por fora, mas eu vejo o coração. Não é verdade? Lembra desses 3 irmãos de Davi? Está aqui na Bíblia. Esses 3 irmãos de Davi, eles estavam lá na guerra. Louvado seja o nome do Senhor.
Eles foram, e aí o que aconteceu, queridos? Jessé, pai de Davi, falou assim para Davi, né? Davi ali já tinha sido ungido por Samuel como o novo rei de Israel, mas Davi era novo ainda, era um jovem. E Davi estava ali cuidando das ovelhas do seu pai. Seu pai falou assim: olha, pega aqui 10 queijos, pega aqui umas comidas, vai levar lá no acampamento para os teus irmãos. E assim Davi foi. Davi foi até o acampamento, e quando Davi chegou no acampamento, aqui vocês podem ler comigo a partir do versículo 23. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel 17, 23 diz assim, né, que Davi já tinha chegado ao acampamento ali para ver os seus irmãos, né, para levar ali os mantimentos. A palavra do Senhor diz assim, ó: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate. Gate era uma região ali da Filisteia, tá? Que hoje é a faixa de Gaza, tá? Só para vocês se situarem. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Olha só, virou um hábito de Golias e todo dia afrontar o povo de Deus. Não pode deixar com que vire um hábito do inimigo afrontar a sua vida todos os dias. Estenda suas mãos para cá, queridos. Estenda suas mãos. Pai, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus, vem, Senhor, sobre a vida da Paula. Senhor, Tu é aquele que liberta, Tu é aquele que cura, Tu é aquele que restaura, Tu é aquele, oh Deus, que faz nova todas as coisas. Repreendemos, Senhor, toda a síndrome, repreendemos todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, no poder que há no nome poderoso de Jesus. A Paula é Tua, Deus de milagres. Declaramos, Senhor, libertação, declaramos cura, no nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus, nenhum gigante é maior do que o Senhor na vida da Paula. Declaramos ela liberta agora, no nome poderoso de Jesus. Nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então olha só, queridos. Olha só, se volte para cá, os irmãos já estão cuidando da nossa irmã, daqui a pouco ela está bem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que depois que Davi chegou ali no acampamento, ele começou a conversar ali, né, com as pessoas. Ele viu o filisteu que via ali, né, Golias que ia ali e buscava ali, como eu posso dizer, buscava envergonhar ali dia após dia. Era um hábito daquele gigante de Golias e envergonhar o povo de Deus. Pode ser que tenha virado um hábito o gigante envergonhar você, mas hoje chega, amém? Hoje chega, amém? Chega, vamos dar um basta hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí, queridos, no meio daquilo, Davi, ele ouviu tudo aquilo. A palavra do Senhor diz no versículo 23. Versículo 24 nos diz assim: quando os israelitas viram um homem, todos fugiram cheio de medo. Na hora que Golias chegava, queridos, as pessoas já fugiam de medo. Tinha virado um hábito daquelas pessoas fugir de medo. E o versículo 25 nos diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. E eles contando: o rei dará grandes, falando agora a respeito de Saul, o rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e também isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Aí Davi perguntou, versículo 26, aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso
para desafiar os exércitos do Deus vivo. Aleluia. Olha só, queridos, Davi ficou sabendo daquilo. Davi, ele pegou e falou duas coisas. Ele, primeiro, peraí, tem uma recompensa para derrotar aquele gigante? Qual é a recompensa? Ali Davi ficou sabendo, olha, ele vai casar com a filha do rei e vai ser isento de todos os impostos. Só para a gente ter uma ideia, tá, queridos, de como que funciona hoje o nosso país. Só para vocês terem uma ideia, tá? O nosso país hoje, nós, seres humanos normais, CLT, pagamos em média por ano 42% daquilo que a gente ganha de imposto. Então a promessa é boa, né? Quem quer ter 42% de aumento aí? Eu quero. Eu quero. É verdade? Então a promessa era boa. Segundo, ele ia fazer parte da família real. Né? Quem não quer fazer parte de um reinado, da família de um rei? Não é verdade? Glória a Deus. Obrigado, Gilson. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem não quer fazer parte de uma família real? Não é verdade? Família real, imagino eu, tá? Aquelas mesas bonitonas, né? Tudo do bom e do melhor, todo um monte de coisa. Então, a proposta era boa. Mas Davi, ele ficou interessado, sim, na recompensa. Mas ele ficou mais interessado ainda em salvar a honra do povo de Israel, do povo de Deus. Então, o que a palavra do Senhor quer nos dizer com essa passagem aqui, queridos? De que quando nós enfrentamos os nossos gigantes, quando nós tomamos a posição de enfrentá-los, há uma recompensa nos aguardando. Há uma recompensa para mim e para você, queridos. Há uma recompensa quando nós vencemos os gigantes das nossas vidas. Quando nós lutamos ali, queridos, eu lembro quando eu fiz faculdade pela primeira vez, curso 6 anos de curso, o curso era de 6 anos. Para passar no vestibular era como, né, diz aquele parto, aquela dificuldade. Eu falei assim, vamos lá, né? Não tem mais nada que perder, vamos tentar aí vencer esse gigante. E aí, passei no vestibular tudo, e para completar a faculdade foram 6 anos de luta, querido, estudando à noite, madrugada, fim de semana, uma dificuldade só porque é realmente difícil, né, para você concluir o curso, mas quando concluiu o curso, veio a recompensa. A recompensa chegou. Eu passei até uma profissão. As portas começaram a se abrir. Oportunidades melhores chegaram. E se eu não tivesse tomado a posição de enfrentar o meu gigante, eu estava lá trabalhando de estoquista até hoje. Nada contra quem trabalha de estoquista, tá, gente? Nada contra, tá? Eu comecei a trabalhar de estoquista, né? Registrado, meu primeiro registro em carteira profissional foi de estoquista. É uma porta boa, uma porta ótima? Sim, mas não é uma porta para a gente passar a vida, entendeu? A gente tem que sair e caminhar numa posição de vencer, de avançar. Nós estamos no ano de avançar, então nós temos que avançar em todas as áreas da nossa vida. E aqui Davi, quando ele viu aquilo, ele viu uma oportunidade de ter uma vida melhor para ele, para a sua família, mas acima de tudo, uma oportunidade para fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Às vezes o Senhor permite que os gigantes se acheguem na nossa vida, queridos, não é para nos envergonhar, não é para nos trazer medo, não. Às vezes o gigante chega na nossa vida que é para que quando nós derrotarmos o gigante, o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado. Aleluia, você poder falar e falar assim, olha, eu passei por aquela luta, era gigantesca, mas Deus me deu a vitória, e eu estou aqui hoje, aleluia. As pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, você venceu aquele gigante, como você venceu? Eu venci por causa do meu Deus. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão falar assim, eu quero esse Deus na minha vida. Como que eu faço para ter esse Deus
na minha vida. Eu quero, também tenho esse gigante, também tenho essa luta. Se você venceu, me ensina, me ajude a vencer. Aí você vem, ó, aqui, ó, Bíblia, palavra, o amor do Senhor. Daqui a pouco tem mais um vencedor de gigantes, tem mais um servo de Deus, tem mais uma pessoa se voltando para o Senhor, através da vitória que você recebeu na tua vida, vinda do Senhor. Aleluia. Às vezes a gente muitas vezes, queridos, vamos ser sinceros, nós queremos só a vida fácil. A gente quer só a vida fácil. A gente quer, como é que fala? Eu ia brincar aqui, mas a gente quer ser igual o jogador de futebol que está lá na Copa, lá, que não joga e só treina, né? E só fica fazendo academia. A gente quer vencer fácil, mas até para ele chegar lá, ele teve que abrir mão de muita coisa, teve que lutar por muitas vezes para poder estar naquela posição. Parece que foi de graça, mas não foi de graça. Teve um preço a ser pago. Por mais talento que ele tenha, por mais talento que você tenha, os desafios vão chegar, os gigantes vão aparecer, mas se você estiver com Deus, aleluia, você vai vencer, você vai avançar para a honra e glória do Senhor. E ali Davi falou, né? Ele perguntou, e aí, quem que vai ganhar? Quem derrotar esse incircunciso que vem contra o exército dos Deus vivo, né? Davi perguntou, os soldados contaram a ele novamente. Davi ficou todo animado, e essa notícia chegou ao quem? Aos ouvidos do rei medroso, de Saul, daquele que deveria estar na frente, mas que na hora que o bicho pegou, amarelou, e chegou nos ouvidos de Saul. O versículo 31, se você estiver acompanhando comigo, diz assim, estamos terminando já, tá? A palavra do Senhor diz assim, 1 Samuel 17:31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Disse Saul, ninguém deve, olha só o que disse Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Olha que diferença de quem tem fé e quem não tem. Quando Saul chamou a Davi, perguntou, né, o que ele tinha falado, Davi já chegou logo falando para o rei, um jovem, hein, queridos? Davi deveria ter entre 15 e 17 anos ali. Davi já chegou e falou assim, ninguém tem que ficar abatido com medo por causa desse filisteu, não. Eu vou para o pau com ele, eu vou lutar contra ele. Davi fez o que o rei deveria ter feito. Se há alguém, queridos, que está acima de você e não tem feito, faça você. Seja você o corajoso, seja você o guerreiro, seja você a guerreira, que vá não na tua força, mas na força do Senhor. E aí Saul, né, no versículo 36, olha Saul, né, olha só. Quando você se levantar para derrotar os gigantes, sempre vão aparecer aqueles que vão falar assim, você não tem jeito, você não tem como vencer ele não. Olha para o seu tamanho, olha para a tua força, olha para quem você é, você não tem como vencer. E Saul fez isso. Saul no versículo 33 diz assim, respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra este filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Quando você se levantar, sempre vai levantar alguém, queridos. Às vezes é na família, às vezes é no trabalho, é na escola, na faculdade. Às vezes, infelizmente, falar baixinho aqui, às vezes se levanta na igreja também falando que não dá para fazer, viu? Às vezes as pessoas se levantam da onde a gente menos espera e fala que não tem condições. 40 dias o povo sendo envergonhado. Um rei medroso, na hora que alguém se levanta para tomar uma posição, o rei pega e fala assim, não, olha só, você não tem condições, né? Aqueles mais bocudos, né? Se Davi fosse um jovem bocudo, ia falar assim, se eu não tenho condição, vai você então, você não é o rei, você que tem que tomar uma posição. Um mais bocudo falaria assim, na verdade. Mas dentro de Davi, habitava o Espírito do Senhor. O Espírito de força, de poder do Senhor. E aí, queridos, aqui está o segredo. Do versículo 34 até o versículo 37. Você pode ler comigo?
1 Samuel 34, perdão, 1 Samuel 17, 34 até o versículo 37. Versículo 34, olha só o que diz a palavra do Senhor. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Aleluia! Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Davi estava falando aqui para Saul? Quando fala de que ele derrotou o urso, de que ele derrotou o leão. Isso aqui são coisas que aconteceram, sabe aonde? No secreto. Só Davi e Deus sabia. A batalha contra o gigante, queridos, ela é vencida no secreto. Mateus 6,6, quando você orar, não é se você orar, mas quando você orar, entra no teu quarto, feche a porta e fale ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que lhe vê em secreto lhe recompensará. Aleluia! É diante do Senhor, é no quarto secreto que nós apresentamos os nossos gigantes diante aquele que pode todas as coisas. Foi no secreto que Davi aprendeu a matar o leão, foi no secreto que Davi aprendeu a matar o urso, foi no secreto que Davi recebeu coragem, foi no secreto que Davi recebeu força, foi no secreto que Davi recebeu a unção para ir à vitória. E muitas vezes a gente só quer vencer porque Deus disse. Então não, queridos, é lá no secreto, viu? É lá no secreto, joelho no chão e o coração diante do Senhor. É assim que a vitória acontece, que a vitória é vencida. Dentro disso, queridos, ali Saul pegou e falou assim: não, tá bom, vai lá você, mas faz o seguinte, você nem armadura tem, leva a minha armadura. E ali Saul fez com que Davi, depois você pode ler no versículo 38, vai dizer com que Saul pegou a armadura dele e colocou sobre Davi. Imagine, Saul era um homem de mais de 1,90 m. Davi era um jovem. Já vi a palavra do Senhor fala que Davi ele era baixinho, ruivinho, de boa aparência. Aí o altão pegou a armadura dele e deu para o pequenininho, para o menorzinho, para ir para a luta, para ir para a batalha. O que vai acontecer, queridos? O que vai acontecer? É que eu não tenho que pegar, não tem nem como. Imagina aqui, ó, o Amauri, O Amauri, você é alto, tá, Amauri? Você é só grandão, tá? O Amauri tem mais ou menos 1,90 m de altura, tá, gente? O Amauri é alto. Nosso irmão aqui do teclado. Imagina o Amauri passando as roupas deles pro Enzo, pra batalha. Ó, Enzo, o Amauri falando pro Enzo aqui: ô Enzo, ó, é o seguinte, você vai lutar, mas faz o seguinte, ó, pega aqui a minha roupa aqui, ó, porque a minha roupa é melhor, é mais preparada, e você vai. Como é que o Enzo vai andar? Os braços nem vai conseguir sair da blusa. Por quê? Porque o Enzo é muito menor que o Amauri. É verdade? E Saul fez isso com Davi. Saul falou assim: não, eu não vou, mas faz o seguinte, pega aqui a minha armadura, a minha roupa, vai lá, tá? Eu confio em você, vai lá. E aí, no versículo 39, na parte B, o Davi disse a Saul: eu não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. É lógico, a armadura não era de Davi, era de Saul. E muitas vezes a gente quer vencer com a roupa do outro, com a armadura do outro, com a espada do outro, com a vestimenta do outro.
Sabe o que Davi fez, querido? No versículo 40, o que Davi fez? Ele tirou toda a roupa, ele tirou aquela armadura de Saul, falou, não, com isso aqui não tenho como eu vencer. Ele foi lá e já foi tirando tudo. E no versículo 40 diz que em seguida ele pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira à mão, se aproximou do filisteu. O que eu aprendo com isso, queridos? Muitas das vezes a gente quer enfrentar o gigante assim, não, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou me preparar, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, porque o pastor Rafael falou que fazer assim, então eu vou ter que fazer assim, ter que fazer assado, eu vou ter que fazer curso daquilo outro, não sei o que, para poder derrotar esse gigante. Quando na verdade, queridos, os nossos gigantes nós enfrentamos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos. Davi, ali naquele momento, ele não foi ali, não, para ir para lutar com Saul, eu tenho que pegar uma armadura, não. Ele foi com aquilo que ele tinha. E é através disso que nós vamos vencer as nossas guerras, as nossas lutas. É através daquilo que nós temos, é através daquilo que nós somos, é através daquilo que o Senhor tem dentro de mim e dentro de você. É dessa forma que nós vencemos. Não precisa pegar a armadura do outro, não vou pegar a armadura da pastora Ângela, do Douglas e de qualquer irmão, não, eu vou com a minha, queridos, eu vou com a minha, com aquilo que eu tenho, com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e é dessa forma que eu vou. Porque afinal de contas, queridos, tanto faz a armadura, o importante é aquele que está conosco. O importante é aquele que está conosco. Davi olhou e falou assim, para matar um leão, para matar um urso, eu estava só com um cajado, com minha lançadeira aqui, para que eu vou precisar dessa armadura aqui? Não, eu não estou indo na minha força, eu estou indo na força do meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí chegamos ao versículo que nós lemos no início. Davi chegou diante do filisteu, o filisteu primeiro falou assim, o quê? Com todos esses soldados aqui de Israel, esse monte de soldado, mandou você, pequenininho, fraquinho, ruivinho, sem armadura, você não tem nenhuma espada, você quer lutar comigo? O filisteu ali, né, Golias tirou um sarro ali, zombou de Davi novamente. Mas aí, o versículo 45, Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Queridos, tenha ciência de uma coisa, quando o inimigo vem querer envergonhar você, vem querer envergonhar a mim por causa do nosso Deus, a luta não é mais comigo, não é mais contigo, a luta é com o Senhor. A luta é com o Senhor. Quando as pessoas se levantam contra nós porque nós somos crentes, quando os gigantes se levantam contra nós porque nós servimos a Deus, queridos, sabe o que acontece? Deus está vendo tudo. Salmo 139, o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente, o Senhor está vendo. O quê? Peraí. Aquele gigante se levantou contra o meu filho por causa do meu nome? Amigão. O Deus Todo-Poderoso, Ele entra na guerra. O Deus Todo-Poderoso é Ele que entra, queridos. Às vezes nós recebemos afronta porque nós servimos a Deus. Às vezes as pessoas viram a cara a nós porque nós servimos a Deus. Às vezes as portas se fecham porque nós servimos a Deus. Mas aquele que guerreia as nossas guerras, queridos, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós tomamos uma posição e chamamos o Senhor dos Exércitos para a batalha, é Ele que vai na frente, querido, não é mais na minha força, não é mais na tua força, é na força dEle, é no poder dEle, querido. E aí eu quero ver o gigante que fica na tua frente, o gigante que resiste ao poder do nosso Deus. Aleluia. Como nós vemos, versículo 46, Davi falou ali ao filisteu, hoje mesmo, o Senhor me dará a vitória, hoje mesmo,
O Senhor, aleluia, vai derrubar você, gigante. Hoje mesmo você vai cair por terra e eu cortarei a sua cabeça e você jamais se levantará contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus sonhos novamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E todos saberão, queridos, e todos saberão que não é por espada, por lança, que o Senhor concede a vitória. Aleluia, aleluia. Zacarias 4:6. Nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aqui ele fala, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas minhas mãos, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor, Ele quer entregar o gigante nas nossas mãos essa noite, queridos. Ele quer entregar o teu gigante, aleluia, nas tuas mãos essa noite, mas tome uma posição de fé. Tome uma posição de fé e chame o Senhor para guerrear essa luta, essa guerra, essa batalha junto contigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que o filisteu começou a rir, começou a andar para cima de Davi. Davi pegou a pedra, botou lá uma das 5, botou na lançadeira lá, girou e lançou aquela pedra bem no meio da testa daquele filisteu. O filisteu caiu. Davi foi lá, pisou sobre ele, pegou a espada, cortou a cabeça daquele gigante. Imagina a cena, querida. A cena às vezes até meio feia de ver, né? Alguns jovens, adolescentes. Mas Davi cortou, pegou aquela cabeça daquele gigante na mão e falou assim: cadê aquele que nos envergonha? Cadê aquele que nos envergonha? Está aqui, ó. Davi, cadê aquele que nos envergonha? Cadê? Deve ter virado ali imaginando, que isso não está na Bíblia, mas imagina Davi virando para o seu exército, falando: está aqui, ó. Eu não falei que o meu Deus é o Deus do impossível. Eu não falei que o meu Deus pode todas as coisas. Quem é o gigante que pode contra o nosso Deus? Aleluias! Sabe o que aconteceu, queridos? Os filisteus, quando eles viram aquilo, eles ficaram apavorados. Não tinha um povo que estava apavorado? Agora foi os filisteus. Os filisteus ficaram apavorados. Assim, os filisteus olharam e falaram assim: Golias morreu. O nosso soldado mais forte, o nosso guerreiro mais forte foi derrotado, o nosso gigante. O que será de nós? E o povo filisteu, ó, pum! Correu, bateu em retirada. E aquele povo que estava com medo, na hora que viu que Golias foi derrotado, aquele povo se encheu de coragem, se encheu de fé, foi contra todo aquele povo que veio contra eles, e os derrotou, e os matou, e trouxe os despojos. E Davi, ele veio, ele guardou lá na sua tenda. A palavra do Senhor diz que ele guardou toda a armadura de Golias, guardou a cabeça de Golias, porque afinal de contas ele tinha uma recompensa a receber. A partir daquele momento ele se tornaria parte da família real. A partir daquele momento ele receberia a recompensa que o rei havia prometido. Se um rei terreno, Saul, cheio de falhas, prometeu algo, e o nosso Deus? Qual é a recompensa que o Senhor tem reservado para mim, para você? Quando nós derrotarmos os gigantes das nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, chamar o louvor aqui rapidinho. Aleluia. Versículo 55, quando Saul viu que Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Oh, aleluia. Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que não sei. E o versículo 26 disse o rei lhe ordenou: descubra quem é o pai dele. Sabe o que quer dizer com isso, queridos? Que quando nós derrotarmos o gigante, glória a Deus, os meninos estão se arrumando aqui, glória a Deus,
quando o gigante for derrotado, as pessoas vão querer saber quem você é. Mas espera aí, quem que é aquele rapaz ali? Ninguém conhecia ele. Quem que é ele? Ah, Abner vai saber quem é. E aí trouxe Davi até Saul, e Davi falou: não, eu sou Davi, filho de Jessé. Todo mundo vai querer saber quem é o Douglas, quem é a Sandra, quem é o Gilson, quem é o Rodrigo, quem é a Regiane, quem é a Sueli. As pessoas vão querer saber, que as pessoas vão ver assim: mas espera aí. Obrigado, Sandra, Deus abençoe. Ele venceu o gigante. Queridos, se Davi pôde vencer, eu e você também podemos. Se coloque em pé nessa noite. Se coloque em pé nessa noite. Aleluia. Aleluia. Queridos, feche os teus olhos. E eu quero que você coloque diante do Senhor. Qual é o gigante que você precisa vencer nessa noite? Davi venceu porque a presença do Senhor habitava na vida dele, porque ele tinha uma vida rendida ao Senhor. Você pode vencer o teu gigante, eu posso vencer os meus gigantes. O maior gigante a ser vencido é o pecado, queridos, porque é o pecado que nos afasta da presença de Deus. Que nessa noite você venha vencer o pecado, que você venha vencer os teus gigantes e tenha plena certeza. A palavra do Senhor diz, Jesus falou que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não deixe o inimigo te diminuir, mas nesse momento feche os teus olhos e entregue esse gigante diante do Senhor.